O filme começa mostrando a Lua. Vemos uma pedra lá, que foi colocada pelas pessoas que foram as primeiras a chegar à Lua. Na pedra estava escrito que somos os primeiros seres humanos a pisar na Lua. Então, vemos uma sombra naquela pedra, que pertencia a uma nave alienígena muito grande. Ela estava se movendo rapidamente em direção à Terra. Depois disso, vemos um centro de operações na Terra, onde eles estão procurando por outros sinais vindos do céu. Eles recebem um sinal muito grande. Um jovem ali chama rapidamente seu superior, e todos pensam que esses sinais são de uma nave que deve ter sido enviada por outra cidade. Mas eles não veem nenhuma nave no radar. Logo descobrem que esses sinais não estão vindo de nenhum outro lugar, mas sim da Lua no céu. Eles informam rapidamente as autoridades militares sobre isso e dizem que seja o que for, é muito grande. Seu tamanho é como um quarto da Lua. Os militares dizem que talvez seja uma nave espacial normal, mas eles respondem que essa nave está parando repetidamente. Todos ficam assustados ao ouvir isso, inclusive o presidente da Casa Branca, que também está muito preocupado. Os militares explicam que essa coisa parou em um lugar e se dividiu em 36 partes diferentes. Talvez ela chegue à nossa Terra em 25 minutos. Pouco depois, notícias começam a chegar de diferentes cidades, informando que eles viram nuvens de fogo no céu, e essas nuvens eram as mesmas que se espalharam em diferentes partes. Em seguida, uma das partes começa a se mover em direção a Moscou. O presidente envia um avião para investigar, mas o avião é destruído pelo fogo. Eles não entendem o que essa coisa é. Logo depois, uma nave espacial muito grande para na cidade, do tamanho de toda a cidade. Muitas outras naves espaciais também param em diferentes cidades, causando problemas nas estações de TV. Neste momento, vemos um homem em uma estação de TV chamado David, que era um engenheiro de satélites. Quando ele vê todos esses sinais, ele encontra alguns sinais ocultos, que estão desaparecendo. Ele sai e olha para o céu, onde vê uma nave alienígena muito grande. Ele entende o que vai acontecer. Ele volta para dentro e conta ao dono da estação. Devagar, os alienígenas querem parar nossos sinais e trazer seus próprios sinais para o mundo. Se isso acontecer, entenda que haverá uma grande destruição. Essas grandes naves não estão vazias, mas têm alienígenas dentro delas. Eles querem vir e ocupar nossa Terra. David quer transmitir essa notícia ao presidente. Ele liga para sua esposa, que costumava trabalhar com o presidente, e conta tudo. Ele diz que estamos prestes a ser atacados, mas sua esposa não acredita nele e desliga o telefone. Mas David sabia o quão importante era transmitir isso ao presidente. Por isso, ele vai para Washington DC com seu pai, onde estava a Casa Branca. Lá, ele consegue chegar ao presidente com a ajuda de sua esposa. Ele diz ao presidente que nossa Terra é redonda, e por isso os alienígenas não podem chegar aqui e trocar sinais entre si. É por isso que eles estão usando nossos satélites, e em breve eles vão destruir o mundo. O presidente não ouve com muita atenção e sai. Agora, quando eles veem uma nave espacial sobre a Casa Branca, eles enviam seus helicópteros para contatá-la. Mas antes que pudessem fazer qualquer coisa, 2 mísseis daquela nave atingem os helicópteros e os destroem. O presidente também entende que os alienígenas vieram atacar sua cidade, e as palavras de David eram absolutamente verdadeiras. Por causa disso, todos deixam a Casa Branca e há caos na cidade. Todos estão correndo por aí, todos estavam muito assustados. E então, o tempo acaba. É o momento que David tinha previsto. E no mesmo momento, a nave espacial que ficou no céu abre suas portas e uma luz azul sai dela. Todos ficam surpresos ao ver a nave. No momento seguinte, a nave espacial causa uma explosão muito grande, destruindo grandes edifícios. O presidente fica muito triste com isso e pensa que gostaria de ter acreditado nas palavras de David. Tantas pessoas inocentes perderam suas vidas. Enquanto isso, a Força Aérea quer se vingar dos alienígenas e envia seus aviões de combate para a nave espacial. Stephen também está entre eles. Quando todos atacam a nave, seus mísseis são destruídos antes de chegar lá, porque havia uma proteção ao redor da nave. Ninguém conseguia machucá-los. Então, pequenas naves saem da nave espacial e atacam os aviões de combate. Todos os aviões são destruídos em seu ataque, exceto o de Stephen. Antes disso, a nave também destrói o avião de Stephen. Stephen abre o paraquedas de seu avião, e a nave alienígena fica presa nele e cai. Quando Stephen chega perto da nave, ele encontra um alienígena gravemente ferido. Stephen o acerta e o deixa inconsciente. Enquanto isso, o presidente está muito preocupado porque os alienígenas também atacaram sua força aérea.
As pessoas sugerem que eles devem atacar os alienígenas, mas o presidente não quer isso. David também estava lá e diz que não podemos atacar os alienígenas assim, senão destruiremos nossa própria cidade. O ministro fica irritado com isso e diz a David para ir embora. Nesse momento, o pai de David chega e diz a todos com raiva que eles foram informados sobre tudo isso antes, então por que eles não fizeram arranjos para salvar as pessoas? Eles sabiam que a existência de alienígenas estava presente no mundo. Como eles levaram isso na brincadeira? E muitos anos atrás, uma nave alienígena caiu, que também tinha alienígenas. Que vocês mantiveram na Área 51. Depois de ouvir isso, o presidente diz, não há nada disso, não há Área 51. Depois de ouvir tudo isso, o ministro diz, isso é verdade, ele está falando a verdade. Depois de ouvir tudo isso, o presidente também ficou surpreso, porque ele não sabia de nada disso. Somente o exército controlava essa área. Agora eles todos vão para a Área 51, onde um laboratório muito grande foi feito debaixo do solo. A mesma nave alienígena estava guardada lá, que foi destruída muitos anos atrás. Aqui, o presidente conhece um cientista no laboratório. Ele diz que temos tentado consertar essa nave espacial há muito tempo, mas não conseguimos consertá-la. Embora tenhamos aprendido muito sobre ela. Mas desde que as outras naves espaciais chegaram à nossa Terra, ela começou a se ativar sozinha. Aqui, o cientista também mostra a ele os alienígenas mortos, que encontraram desta nave espacial. O cientista diz que eles podem ver e ouvir como nós, mas não podem falar. O presidente diz, seja o que for, você terá que descobrir em breve. Qual é a missão dos alienígenas? Ali, vemos Stephen que tinha aquele alienígena. Ele estava puxando o alienígena para frente com seu paraquedas. Ele avança e para um caminhão. Um homem sentado no caminhão também era um piloto há muito tempo. Quando ele lutou no espaço, os alienígenas o sequestraram, mas ninguém acreditou em suas palavras até hoje. Agora Stephen tinha vindo para a base com este homem com o alienígena. E esta era a Área 51. A princípio, os guardas não os deixam avançar. Mas quando Stephen mostra o alienígena, todos ficam assustados. E eles os permitem entrar. O alienígena foi levado para o laboratório. O traje que ele estava usando, o cientista o abre. Mas depois de um tempo, o alienígena recobre os sentidos. Assim que o alienígena olha para o cientista, ele começou a ter uma dor de cabeça estranha. Após isso, o alienígena mata todos lá. Quando o presidente chega ao laboratório, ele encontra o corpo morto do cientista perto do vidro, cujo pescoço foi agarrado pelo alienígena, e o alienígena fala com o presidente através do pescoço do cientista. Diz, me deixe ir. Eles dizem ao alienígena, veja, faça as pazes conosco. Aprenderemos muito um com o outro, mas o alienígena recusa claramente. Ele diz, só queremos matar vocês. Agora a mesma dor de cabeça que o cientista tinha, o presidente também tinha. Na verdade, esse era o poder do alienígena. Que quando alguém o olhasse, ele não estava sob seu controle. Por isso, os homens do presidente matam o alienígena lá. Depois disso, o presidente foi curado. Agora ele também entende o que o alienígena queria dele. Ele diz a seu povo que os alienígenas vieram para conquistar nosso mundo. Eles continuam vagando de um planeta para outro. E agora é a nossa vez, ou seja, a vez da Terra. Agora não temos escolha a não ser atacá-los. Por isso, eles atacam. Mas a parede protetora de sua nave espacial impede o ataque. Por outro lado, Stephen leva seu avião para a cidade, para que ele possa ir lá e salvar as pessoas. Ele salva sua esposa e todas as pessoas feridas, em que a esposa do presidente também estava. Mas ela não conseguiu sobreviver, ela havia morrido. O presidente está muito triste com isso. Ele estava completamente abalado. Aí David também estava muito zangado na embriaguez do álcool. Ele estava bravo porque não conseguiu fazer nada para salvar as pessoas. Aqui o pai de David vem e diz, o que você está fazendo? Dessa forma, você ficará doente. Você pegará um resfriado. Ouvindo isso, David tem uma ideia. Ele vai rapidamente ao mesmo laboratório onde a nave espacial estava guardada. Ele coloca uma lata sobre ela e diz ao oficial para atirar. O oficial atira. Então, havia uma parede protetora em torno da nave espacial. Depois disso, David faz algo no computador e diz para atirar novamente. Desta vez, a bala acerta a lata. Todos ficaram muito felizes que a parede protetora havia acabado.
Eles perguntam a David como ele acabou com essa parede protetora. Ele diz que instalou um vírus naquela nave espacial. Devido a isso, o escudo ficou fraco. David diz que faremos o mesmo na nave espacial deles. Vamos colocar o vírus, devido ao qual, a parede protetora de cada nave espacial ficará fraca. E aqui poderemos atacá-los facilmente. Todos perguntam como chegaremos à nave espacial deles. David diz que será por meio desta nave espacial. Vamos entrar na grande nave deles, ir lá e instalar este vírus, que funcionará após 1 minuto. E então sairemos de lá em 1 minuto. Todos concordaram com isso. Mas a questão era quem iria pilotar a nave espacial? Aqui Stephen diz que vou pilotar. Eles enviam essa mensagem para todos os países, que vamos atacar os alienígenas em troca. E a nave espacial na sua cidade. Vocês terão que atacá-los. Todos estavam prontos. Queriam atacar os alienígenas e acabar com eles. Um míssil também foi carregado na nave espacial de Stephen e David. Aqui o presidente diz que ainda nos falta um piloto. Ele vai até as pessoas e anuncia: quem souber pilotar um avião, ele deve se juntar à nossa equipe. Aqui o mesmo homem que ajudou Stephen, a quem os alienígenas haviam sequestrado muitos anos atrás. Ele também estava pronto para entrar na equipe com eles. David e Stephen, ambos estavam prontos para se sentar na nave espacial e voar. Eles entraram na maior nave espacial deles, onde vêm muitos alienígenas, que estão se preparando para atacar. Sua nave espacial havia parado sozinha. David agora instala o vírus lá. Quando o vírus é instalado, eles também avisam o exército deles. Por isso, os seus aviões do lado de fora estavam prontos para atacar a nave espacial no solo. Primeiro, seus mísseis não funcionam. Mas na segunda tentativa, os mísseis acertam a nave espacial. Todos estavam muito felizes. Mas daquela grande nave espacial, agora saem pequenas naves, que estavam atacando os aviões deles. Desta vez, o homem que conheceu Stephen, ele atinge o seu avião com aquela grande nave espacial, o que causou uma grande explosão. Lá Stephen e David estavam na nave-mãe dos alienígenas. Sua nave também ficou presa lá. Eles dois agora decidem que vão carregar o míssil aqui, mesmo que percam suas vidas. Mas eles não deixarão os alienígenas vivos. Assim que o míssil atinge o painel de controle, a nave espacial deles também foi liberada. Eles tinham 30 segundos para sair desta nave-mãe. A porta também estava prestes a se fechar. Eles tentam e saem dela. Assim que eles saem, há uma grande explosão na nave alienígena. Todas as naves no solo, os humanos as mataram todas. Da mesma forma, os alienígenas perderam e os humanos venceram. Os humanos salvaram sua terra dos alienígenas. O filme termina com isso.